Gente, hoje eu recebi por vários passarinhos que se comunicam, um passarinho me contou. Mas também depois, logo em seguida, vi que a Mônica Bergamo também estava noticiando. O PT faz agora uma grande conferência sobre os destinos do PT, os estudos a respeito das transformações sociais para a condução do PT. O PT não é um partido qualquer. Ele não é um partido comunista, ele não é um partido socialista, mas ele é o único partido brasileiro com cara de partido, com formação de partido, com preocupações de partido, né? Ele é o que mais se aproxima daquilo que a gente ensina o que é um partido nos manuais de política. Os outros são aglomerados e entidades de ocasião. Sem o PT é difícil pensar em democracia no Brasil. Aliás, sem o presidente de honra do PT, o Lula, é difícil pensar, né, o Brasil. As opções que nós temos nas outras pessoas são de pessoas destrutivas. Né? Não tem cabimento. Bom, mas como é que é o título desta conferência? Tá aqui, ó. É um pouco diferente daquela do título que eu recebi. É uma conferência, vai ser em São Bernardo, é uma convenção, né? Acho que vai ser em São Bernardo, não sei, mas enfim. A nova realidade brasileira e os desafios do PT. É um título extremamente amplo, que não diz nada, mas que, né, tem uma importância muito grande institucional dentro do PT, porque o ano que vem o PT, Partido dos Trabalhadores, tem que escolher uma nova direção, uma nova presidente, um novo presidente, porque a Gleisi sai. E então essa discussão é uma discussão que vai ter peso na escolha do próximo presidente. Todavia, ela é uma discussão teórica. Ela estava marcada para ser antes das eleições municipais. O PT não se saiu bem nas eleições municipais. E agora vai ter essa grande reunião. Eu, particularmente, vou dizer para vocês o que vai acontecer nesta reunião. Vai acontecer o nada sobre o nada. E isto por conta de que quem está organizando isto tem uma visão muito restrita do que é um intelectual brasileiro, do que é um intelectual de esquerda no Brasil, e de quais são de fato as necessidades do Brasil. Porque está convidando para as mesas teóricas figuras extremamente limitadas dentro da ideia de realidade brasileira e desafios do PT. Limitadas em que sentido? Elas são todas do mesmo perfil profissional, digamos assim. Eu vou falar alguns nomes. E aqui, José Luiz Fiore é um professor. Ele está ligado ao assunto relações internacionais. Mas ele é um professor de política e de relações internacionais. Sebastião Velasco é um professor. Também está muito ligado ao tema política e às vezes relações internacionais. André Singer, esse é politicólogo por excelência.
Margarida Salomão, prefeita do Juiz de Fora, bem eleita. Política aí por prática. Renato Meirelles, dono de agência de publicidade, estudioso de pesquisas. Renato Janine Ribeiro. Esse, então, é o mais deles voltado para a política. E diferente dos outros, a política enquanto jogo político. Só tem uma pessoa que se diferencia deles, mas neste exato momento talvez nem tenha o que falar. Talvez nem tenha o que falar do ponto de vista das diferenças, porque o que pode vir a falar já está publicado, que é o Márcio Porchmann, o presidente do IBGE, diretor do IBGE, que é professor também. Ele é o único de todos eles que tem alguma noção do chamado trabalho, ou mercado de trabalho, ou mudanças em relação ao trabalho. Único. Os outros não têm a mínima noção de mudança do trabalho no século XXI. A mínima. Não tem a mínima noção das relações entre capitalismo financeiro e capitalismo de plataforma. Não tem a mínima noção da mudança das subjetividades da população. Não tem nada de noção a respeito de como é que o capitalismo financeiro se desenvolveu nesses 20 anos. Estou falando não leitura de jornal, estou falando estudos aprofundados. Gente, professor Ladislau Dalbor, convidado? Não foi convidado. Entendeu? Então isso, né? E daí outros. Você não encontra, né? Você não encontra o professor Ladislau Dalbor, mas você não encontra também toda uma série de outros que estão envolvidos com esta relação entre capitalismo produtivo e improdutivo, financiarização, mudança das subjetividades e aí sim política. Não, a ordem está sendo inversa. Política, 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 política e mudança no mundo do trabalho. Sem, no entanto, entender a mudança no mundo do trabalho do ponto de vista da subjetividade do trabalhador, que não é dada pela mudança política, nem pela mudança cultural, ela está sendo dada pela mudança do tipo de capitalismo financeiro ao se transformar, né, em capitalismo de plataforma. A única pessoa que estuda isso no Brasil aprofundadamente é o professor Dalbor, que faz essas relações. Fora isso, mais voltado para a internet, tem o professor Dantas, Márcio Dantas. Eu nunca vejo essas duas pessoas serem convidadas para nada, nem na imprensa e nem no PT. É uma resistência. E aí outras, né? E daí decorre outras. Não sei, né? Por exemplo, nesse momento, não era importante convidar esses dois professores? E também, por que não o professor Beluso, que afinal de contas é a voz que fala junto do Galípolo, presidente do Banco Central? E por que não o próprio professor Mello, que é assessor do Galípolo? E por que não ter uma disposição de espírito
para com todo o pessoal que discute a dívida. Discute a dívida a partir da cidadania. São vários economistas. Porque eles estiveram ligados ao PSOL, alguns deles. Isso não é questão. O PT fez aliança com o PSOL através do deputado, do Boulos. Então, pelo menos a Maria Lúcia Fattorelli. Sem contar o fato de que, no caso do professor Dalbor e da professora Maria Lúcia Fattorelli, já tiveram no Congresso, em comissões do Congresso. O professor Dalbor, inclusive, foi premiado recentemente. O livro dele de economia que a gente indicou aqui, o pequenininho, foi premiado por entidades de economia. Eu fico pasmo, sabe? Eu fico assim perplexo de ver esta ideia do PT de que política se discute através de politicólogos. No mundo de hoje, só tem politicólogo. E alguns deles não têm noção, alguns deles aqui não têm absolutamente nenhuma noção, nem do capitalismo tradicional, imagina do capitalismo financeiro. Sobre capitalismo plataforma, o grande problema não é só você saber quanto pesa o Google na economia, é você saber como é que todo o trabalho está demandando o homem ficar na interface entre o que era ele, homem, e o que é a máquina. Então vai se criando uma nova subjetividade. E por que é que o PT não se envolve com isso? Eu acredito que as coisas começaram a ficar ruins quando o PT perdeu a diversidade teórica. Por exemplo, por que é que não se absorve no PT os trabalhos do Tony Negri? Por que não se absorve no PT de maneira nenhuma, né, a literatura que responde pela alma das pessoas? Com fundamento, claro, na economia. Então é sempre o jogo político do ponto de vista de ganhar eleitor. O jogo político do ponto de vista de quem, né, do jogo partidário. Eu tenho até medo, né, de falar, né, porque às vezes os caras ficam... Mas o cara tem que entender que ele não entende de um assunto. O último livro do Renato Janine Ribeiro, do governo Dilma, é um puxa-saquismo do governo Dilma do começo ao fim, porque ele foi ministro do governo Dilma. Quer dizer, o PT só chama o cara porque ele foi puxa-saco. Vai ficar bravinho, vai ficar triste comigo, mas o Renato Janine Ribeiro não sabe o que está acontecendo no mundo. Ele sabe o que está acontecendo no mundo através dos jornais, o que todo mundo sabe. Ele não está pesquisando absolutamente nada dos temas que envolvem a mudança da alma das pessoas que são trabalhadoras. É isso que eu não encontro em nenhum deles. Eu conheço a produção de todos eles aqui, tirando a prefeita de Juiz de Fora. Eu conheço a maior parte dos livros de todos eles aqui. Eles são politicólogos. Eles são próximos daquilo que a gente chama de cientista político.
cara que dá opinião sobre a política a partir de partidos e no máximo de classes sociais. Mas ele não é capaz de entender o que toda essa corrente do Tony Negri vem discutindo. Que não são poucos. E é interessante que seja proibido, é quase que proibido, né? Quase que proibido falar. Então eu não vou, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Né? Vai ser uma série de falas completamente vazias do ponto de vista do entendimento. Eles vão falar coisas que qualquer pessoa pode falar. Qualquer pessoa bem informada pode falar. Mas não são estudiosos do assunto. Aí, ó, eu particularmente, se fosse montar alguma coisa, eu deixava o André Singer como politicólogo. O André Singer como politicólogo, aí sim, porque ele vem estudando o PT, o lulismo, a eleição da Dilma. Os outros, eu simplesmente... E o Márcio Porchman, claro. Né? Os outros, simplesmente, eu colocaria como um, digamos assim, um algo a mais. Não é para tirar. Pode colocar como um algo a mais, mas teria que chamar uma série de outras pessoas. E aí eu dei 2 nomes, porque esses 2 nomes, o do professor Dantas e o do professor Dalbor, são nomes que realmente enfrentam o problema da... Não, e o nome deles atrai outros, né? Porque como eles não trabalham isoladamente sozinhos, ele tem outras pessoas que poderiam vir. No caso do professor Dantas, ele tem um livro com 4, 5 outros pesquisadores ou pesquisadoras. O professor Dalbor tem mais livros sozinho, mas ele representa uma corrente, né, dentro do pensamento internacional que lide com este problema. Veja, o capitalismo de plataforma, problema do capitalismo de plataforma, eu já falei 1000 vezes, não é a informalidade do trabalho. Isso o Lula chega, que o Lula sabe que tem muita gente trabalhando sem carteira a partir de apps, a partir da internet, isso ele sabe, isso todo mundo sabe, que tem que encontrar um regime de previdência para essas pessoas e conquistá-las, mostrar para elas que isso é um direito e que é o PT que está tentando criar. Isso também o Lula sabe. Que a industrialização no Brasil diminuiu, que as indústrias estão maquinizadas, também o Lula sabe, ele mesmo já falou isso. Que o PSDB desapareceu, isso o Renato Janine Ribeiro vai falar, ou que a China é emergente no mundo, isso os outros ali de política internacional vão falar, né? Isso é banalidade. Essas pessoas que estão convidadas, elas não estão estudando a mudança do comportamento do brasileiro a partir da financiarização, a partir do capitalismo de plataforma. E, portanto, elas não entendem a alma do homem do jovem esse que já está chegando agora no próprio poder. Em outras palavras, gente, esse pessoal todo que está aqui não entende de biopolítica. Eles não entendem o conceito de biopolítica e como esse conceito tá sendo o centro para que a gente possa entrar na alma do habitante do século XXI no Brasil.
coisas genéricas, do tipo, o Brasil tem muito evangélico. Ninguém precisa falar mais isso. No Brasil emergiu a extrema-direita. Oh! Sabe, ninguém tem que falar mais isso, gente. Mas é isso que esse pessoal vai falar. Por quê? Porque eu conheço a produção deles, eu leio eles. Eles não trazem nada. Eu fui escrever o Capitalismo 4.0, que já está pronto. Falta só a Marinha já começar a pegar. E eu não consegui utilizar nada desse povo. Tá aqui, ó, um menino que deveria estar falando grosso num evento desse é o próprio Ilan, o Ilan Lapida. Aqui com introdução à financiarização. Esse tem um estudo. Inclusive o doutorado dele é sobre a financiarização no governo Lula. E os homens que discutem ecologia? Também não... Quer dizer, o PT está completamente fora de circulação em termos de teoria. Já deu, tá mostrando. Eu venho falando isso desde lá eu comecei a perceber essa defasagem na Covid, quando o PT não conseguiu absorver o conceito de sindemia. Quando a gente pôs, Mariângela e eu, ninguém estava falando isso, nós é que pusemos essa discussão. E você punha essa discussão, ela ia até os petistas e nada, não procuraram nem estudar. Poderiam estar procurando estudar, porque foi um tempo de reclusão, não fizeram isso. Uma boa parte ficou abobada, a ponto de participar de programa do Edu Tonteira. E o Lula preso também, né? Depois foi solto, é aí que aconteceu. Né? Relação... É difícil, viu, gente? É difícil. Não vai. Não vai. Tá extremamente preso a ideia de... E não à toa, uma das pessoas convidadas é o Renato Meirelles. Porque é isso que eles querem. Eles querem marketing. Quem que entende do gosto do brasileiro? O marqueteiro. O marqueteiro não entende de gosto do brasileiro. Ele... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, né? Não dá. Tá fora do padrão isso daí. Tá fora. Os convidados estão fora do padrão das necessidades de que um partido de esquerda precisaria colocar aí. E aí você vê, né? A gente apontou aqui. E não apontei só um jovem, apontei só o cara que tá aí dos 70 para cima. Cara que realmente está estudando. Essas pessoas que estão aí não estão. Conheço a produção delas. Estão falando a mesma coisa há 20 anos e não é sobre o assunto importante agora. Desanima, viu? Fiquei bem desanimado com esses nomes aí. Bem desanimado mesmo. Vai se produzir uma documentação completamente inútil. Mais uma vez. Mais uma vez eu digo por quê? Porque aquela que o Mercadante produziu para orientar o partido e que foi distribuída nos diretórios também era uma documentação extremamente simplória. Não vai, né? Não vai. Será que é a Fundação Perseu Abramo? Quem está fazendo isso, hein? Ou a própria... Veja, o que a Gleisi falou não bate com esses nomes. Veja só, ó. E no final, sabe o que eles vão discutir? Ó, ela falou...
é discutir os rumos da legenda diante de um mundo novo do trabalho, de diferentes formas de comunicação, mas sem deixar para trás os valores e programas que nos trouxeram até aqui. Essas duas palavras que ela colocou, nenhuma dessas pessoas que estão aí, exceto o Márcio, podem dar conta. Mundo novo do trabalho. Nenhuma delas estuda isso. Diferentes formas de comunicação. A não ser o marqueteiro, nenhuma delas estuda isso. E isso é o estudo do professor Marcos Danta. E a equipe dele. E isso é o estudo do Dalbor. E isso é o estudo do pessoal da Fatorelli. E isso é o que está no livro do Galípolo junto com o professor Beluso. Ah, tenha santa paciência. A Gleice também, hein? Eles não escutam ninguém, né? Já, ó, eu fui de diretório do PT em começo dos anos 90. E aí eu saí porque eles não escutam ninguém. Eles só escutam aqueles que eles sempre escutaram. É até interessante porque foi tirado no diretório que eu estava, um diretório pequeno, que o tipo de proposta que a gente tinha. Chegou lá o nosso delegado, largou mão das propostas que nós fizemos e votou naquilo que o Zé Dirceu mandou. Então, eu percebi que, né, não tinha, o partido não tinha base democrática. Não tinha a prática democrática. Em alguns lugares tinha, em alguns lugares não tinha. E continua a mesma coisa. Eles não escutam ninguém. Eles são fechados no mundinho deles. Não escutam nem mesmo as pessoas que estão ali. Era mais, acho que de todos eles, talvez o que tenha mais estudado essas questões que eu falei, por incrível que pareça, não demonstra, mas talvez tenha sido, foi o Haddad. Acho que era melhor não convidar ninguém e pedir para a própria equipe do Haddad fazer uma discussão. Já, né? Tá por fora, gente. O pessoal tá por fora. Esse pessoal tá como um umbigo de vedete, como se dizia nos anos 20. Que vai, no final, como essas falas dessas pessoas não vai trazer nenhuma novidade, nenhum aprofundamento, no final, o encontro vai se dividir entre vamos um pouquinho mais à direita para obedecer os anseios da sociedade brasileira que está mais conservadora, ou vamos defender os nossos valores tradicionais da esquerda, porque nós temos que segurar a bandeira do PT. No final vai ficar esta babaquice. E aí seria interessante convidar o cara da direita para cantar no final, o Roger, né? Nós somos inútil. É isso, daqui a pouco a gente volta.